Glória a Deus, aleluia. Aqui é Silas o Profeta. Hoje eu estou gravando no YouTube. No YouTube hoje, viu? Silas o Profeta, parte 147. A parte do vídeo é a parte 147. Hoje é sem, hoje é sem correria, porque hoje é 15 minutos, porque no YouTube é 15 minutos, né? Então, posso gravar devagar, mas com mais paciência. Vocês estão felizes aí, meus queridos irmãos do Brasil e do mundo? Eu estou muito feliz aqui, muito feliz. Eu vou gravar aqui uma parte na Bíblia que chama muita atenção, que diz: a morte é o sepultamento de Jacó. É o que diz aqui o texto, né? A morte é o sepultamento de Jacó. Aqui está em Gênesis 49, versículo 29, que diz assim: então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: eu estou para morrer. Jacó falou para os filhos. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: eu estou para morrer, e me reuni com meu povo no mundo dos mortos. Sepulte-me onde está sepultado os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efraim, de Efron, o Eteu. Está vendo? Jacó pediu aos filhos: eu estou para morrer, eu peço que vocês me sepulte onde está sepultado os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron. Essas terras Abraão comprou de Efron, e ali ele construiu, ele fez, separou uma parte para se tornar cemitério. E ele comprou do Eteu, do Efraim, o Eteu. Efraim, ele era Eteu, né? E foi aonde que Abraão comprou essas terras para fazer um cemitério, digamos assim, né? Se tornou um cemitério. O texto diz assim: em Mesipela, a leste de Manré, em Masipela, a leste de Manré, no país de Canaã, Abraão comprou de Efron essa caverna é terreno onde ela fica para ser a sepultura da família. Abraão comprou essas terras ali. E Jacó, quando estava para morrer, ele pediu aos filhos que sepultasse ele nesse lugar, que ali já tinha sepultado outras pessoas, né? Ali está sepultado, vamos ver aqui agora, ali está sepultado Abraão, que comprou as terras, está sepultado ali. Ali está sepultado Abraão, Sara, a sua mulher, ali está sepultado Abraão e Sara, a sua mulher. Isaac e a sua mulher, Rebeca. Ali eu sepultei Leia. Jacó falou: ali também eu sepultei Leia. O terreno é a caverna, foram comprada do Eteu. Jacó afirmou para os filhos: o terreno, a caverna e o terreno foi comprado do Eteus. O 33 diz assim, Gênesis 49, 33, versículo 33. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com o seu povo no mundo dos mortos. Meus queridos, esse dia eu estava falando que existe o mundo dos mortos. O mundo dos mortos é o fundo do mundo dos mortos. O fundo, quer dizer, mais embaixo, né? O mundo dos mortos é para onde todas as pessoas que morrem vão ser sepultadas. Assim como Jacó, ele foi sepultado
nesse cemitério. Ele foi reunir-se com o seu povo no mundo dos mortos, que é a primeira instância. Mas existe a outra parte, que é o fundo do mundo dos mortos. Nós temos que fazer tudo para vivermos nessa terra de acordo com a vontade de Deus, para que nós não sejamos jogados para o fundo do mundo dos mortos, que nós sejamos colocados só no mundo dos mortos, que é a primeira instância, né? Que é a sepultura normal, né? O fundo do mundo dos mortos, quem vai para o fundo do mundo dos mortos, significa que ele está perdido. O fundo do mundo dos mortos significa o inferno. Você quer ir para lá, meus irmãos? Meus queridos amigos, vamos fazer tudo para nós não irmos para lá, para o fundo do mundo dos mortos, e sim para o mundo dos mortos, conforme Jacó foi aqui, né? Aqui já estou no Gênesis 50, versículo 1. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamar o corpo do seu pai. É assim eles fizeram. Quando Jacó acabou de morrer, José se atirou em cima dele, beijando o rosto dele, né? Fazendo um carinho ao pai, né? Um grande pai, Jacó, né? E José deu ordem aos médicos que estavam fazendo serviço para eles, a serviço dele, que embalsamasse o corpo do seu pai, ou seja, o corpo de Jacó. E já hoje mesmo eu estava lendo isso aqui, me deu uma tristeza muito grande, chorei, porque a gente vê, é uma passagem muito pesada para ler, né, para falar, né, mexe com o nosso coração, né, porque você vê que como que os filhos gostavam deles, né, do Jacó, né, gostava, aqui o 3, gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. Os egípcios ficaram de luto 70 dias. Gastaram 40 dias para embalsamar o corpo. E os egípcios, que eram daquela região ali, do Egito, ficaram 70 dias de luto por causa de Jacó, por causa da morte do pai de José, que era Jacó. O 4 diz assim, quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse, façam o favor, José deu ordem aos altos funcionários do palácio do rei do Egito. Faça o favor de levar ao rei a seguinte mensagem. Aqui estou no 5, 49, Gênesis 49, versículo. Aqui eu estou no Gênesis 50, versículo 5. Quando o meu pai estava para morrer, José falou para as pessoas que foram levar o pedido ao rei. Quando o meu pai estava para morrer, ele me fez juramento, ele me fez jurar que eu o sepultasse no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. Né? José mandou pediu para dar uma ordem, para pedir ao rei. O 6 está aqui, está assim. Gênesis 50, versículo 6. O rei respondeu, qual rei? O rei do Egito. Vá e sepulte seu pai, como ele fez você jurar que faria. E aí José foi, né, sepultar o pai dele no país de Canaã. O 7 diz assim, é assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, porque
Somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Também foram homens a cavalo em carreata, de modo que o grupo era muito grande. O 10 diz assim, Gênesis 50, 10. Quando chegaram à tarde, quando chegaram a Atade, um lugar chamado Atade, que fica a leste do Rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento num território onde o trigo é malhado. Ali chegaram muito. Ali choraram muito durante 70 dias, meu Deus. Durante 7 dias, não é 70, 7. Durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram, como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel, Misarim. Assim, os filhos de Jacó fizeram com o seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram o seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Mazepela, a leste de Manré, no território no terreno que Abraão havia comprado de Efrom, o Eteu, para ser a sepultura da família. Depois do seu sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos o que o havia acompanhado. Está vendo, irmãos, como é que são as coisas? Como é que só para embalsamar o corpo foi 70 dias. E lá eles ficaram 7 dias. Né? Então Jacó, entre o tratar do corpo e mais a cerimônia de sepultamento, Jacó ficou 77 dias sendo feito aquela vigília do povo em prol dele. Né? E os irmãos, e os filhos, que são os irmãos de José, todos juntos ali acompanhando. Vocês veem como é que são as coisas, irmão? Como que as pessoas de Deus. E Deus estava junto com José, junto com os irmãos dele, junto com aquele povo. Deus estava ali. O povo choraram, o povo gritaram, choraram, reclamaram, né? Mas tudo em ordem, porque as coisas eram de Deus. Jacó é o nome de Deus. Né? É o que nós precisamos fazer também. A gente que está mais de idade, né? Que está chegando para o final da vida, vamos se consertar com Deus para que nós também tenhamos alegria na hora da nossa morte. Né? Jacó, na verdade, estava alegre. Ele falou para os filhos, estou chegando na hora de eu ir embora. Eu quero que vocês me sepultem lá. Fez o pedido. Né? Quer dizer, com todo respeito, ele fez o pedido. Né? Então, quer dizer, ele fez o pedido com todo respeito. E os filhos fez o que Jacó pediu. E assim também nós devemos estar alegre, feliz com Deus e fazer aquilo que agrada a Deus, para que Deus também tenha alegria com nós, né? Glória a Deus. Fico muito feliz por estar aqui falando, né, dia hoje. Agora até que eu controlei, mas dia hoje eu estava aqui estudando essa matéria para poder gravar e eu não suportei. Fui obrigado a chorar, chorei muito, né? Chorei muito, porque realmente é pesado, é duro, né? A gente perdeu um parente, um pai, uma mãe, mas Deus levou, Deus tinha um trato com ele. Com certeza, dali para frente ele foi morar com Deus. Ele não desceu para o mundo, para o fundo do mundo dos mortos. Ele só foi até o mundo dos mortos. Faça tudo, meus irmãos, para você ir até o mundo dos mortos, e não para o fundo do mundo dos mortos. Porque o fundo do mundo dos mortos significa perdição, significa inferno. Aqui é Silas, o profeta, parte 147 para o YouTube. O YouTube, com certeza,
irá jogar em todas as plataformas. Fica com Deus, fica com Deus. Até a próxima.